Olá, vou falar um pouquinho sobre Casagrande Senzala. Sem sombra de dúvidas, a maior obra já escrita na sociologia brasileira. Casagrande Senzala foi escrita em 1933 pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freire. E a ideia do vídeo é que possamos entender o núcleo central do livro, a ideia central do livro. Relembrando que os anos 30 no Brasil é o contexto em que se dá uma grande reflexão, um grande questionamento sobre a imagem que nós brasileiros temos de nós mesmos enquanto país, enquanto nação. Com essa obra, Gilberto Freire se insere nesse debate que mobilizava grande parte da intelectualidade brasileira para essa discussão de fundo nacional. Afinal, o que é o Brasil? O que é ser brasileiro? O próprio Gilberto Freire admite que essa é a pergunta que norteou as escritas de Casagrande Senzala. Então, reparem que o título do livro já nos diz alguma coisa a respeito do seu conteúdo. Casagrande designa a habitação dos senhores de escravos. Então, era construída um material nobre, de altíssima qualidade para a época, justamente para servir de moradia aos senhores. Isso, sobretudo, no ciclo da cana-de-açúcar em que predominou no Nordeste brasileiro, ali no século XVI, no século XVII, final do século XVI, século XVII. Por seu lado, a senzala designava a habitação dos escravos. E diferente da Casagrande, a senzala era feita com os materiais mais rústicos possíveis na época, cuja finalidade era justamente servir de abrigo aos escravos. Então, nós temos, de um lado, a Casagrande e do outro, a senzala. Nós temos os senhores e os escravos. Se a gente quiser acrescentar sinônimos a essa relação, a gente tem, de um lado, dominantes e, de outro, dominados. Ou, quem sabe ainda, os exploradores e os explorados. Importante salientar aqui para o Gilberto Freire que Casagrande e senzala não designam apenas as habitações no sentido arquitetônico da palavra, ou questões geográficas muito localizadas. Casagrande e senzala são mais do que a habitação dos senhores e a habitação dos escravos. É, sobretudo, uma relação social, que, como disse, no século XVI, no século XVII, mas que, de alguma forma, para o Gilberto Freire, vai ser uma relação característica do Brasil. Importante ficar claro isso. Casagrande e senzala, embora os nomes designam as habitações dos senhores e dos escravos, no fundo é sobretudo uma relação social. Então, nós temos de um lado os senhores e os escravos, os exploradores e os explorados. Portanto, Gilberto Freire vai dizer que nós temos uma oposição social entre grupos. A questão aqui é por que, num contexto social marcado por uma oposição entre grupos, entre dominantes e dominados, entre exploradores e explorados, por que nós não temos um conflito social radical? Um conflito que adquira proporções tão grandes a ponto de colocar em xeque a própria sociedade. Bom, diante de uma oposição tão marcada, tão forte, tão radical, afinal, por que nós não temos um conflito que adquire natureza e proporção de uma guerra civil? Por quê? Para o Gilberto Freire, essa oposição
não é tão radicalizada quanto a gente imaginaria no primeiro momento. Então reparem que esse E que liga Casa Grande e Senzala, e que está no nome da obra, que está no título da obra, ele não está colocado por acaso. Esse E é diferente de um E comum, porque esse E designa uma relação não de oposição, mas uma relação que é de alguma forma mitigada, que é amena no sentido do choque, do conflito. Então, se nós esperávamos um conflito, uma oposição, um choque entre esses dois grupos, Gilberto Freire vai dizer que no Brasil isso jamais ocorreu. E jamais ocorreu porque essa oposição, de fato, não era uma oposição tal qual a gente encontra em outros países com graves questões raciais, como os Estados Unidos, por exemplo. Essa oposição é, antes de tudo, uma complementariedade. É uma relação social mitigada. A grande questão é como que se dá isso? O que permite Gilberto Freire fazer tal afirmação? Bom, a principal inovação, a principal abordagem da obra de Gilberto Freire diz respeito à miscigenação. A leitura diferente que Freire faz da miscigenação. Para ele, a miscigenação não é negativa, ela não é maléfica, como outros autores entenderam antes dele. É justamente a miscigenação que cumpre o papel de amenizar esse conflito, de mitigar, de tornar mais brando esse choque que opõe o que oporia senhores e escravos. Então, repare o papel e o peso que Freire dá à miscigenação. À medida que senhores e escravos contraíam relações, essas relações não eram somente relações de dominação, de violência bruta. Eram também relações de intercurso social. Os senhores tinham filhos com as escravas e essas relações se perpetuavam ao longo do tempo, de modo que aquele conflito que era de se esperar, ele vai sendo aplacado, vai sendo diminuído. O intercurso sexual entre esses dois grupos, que vai dar origem à miscigenação, mais outros aspectos, como o sincretismo religioso, Gilberto Freire vai dizer. Então, repare que as divindades africanas, os santos da igreja, eles não entravam num conflito. Justamente o contrário. Eles se misturavam e se confundiam. Né? Basta lembrar, por exemplo, que o santo católico, a santa católica, Nossa Senhora dos Navegantes, diz respeito a uma divindade africana, de uma religião de matriz africana, que é Iemanjá. E assim com outras divindades, outros santos. Eles formavam mais ou menos uma complementariedade. Então o Freire vai argumentando que o intercurso sexual, o sincretismo religioso, a mistura de religiões, as festividades onde senhores e escravos compartilhavam certos ambientes em determinado momento, o papel dos escravos domésticos, e aí falando especificamente das chamadas amas de leite, que eram as escravas responsáveis por amamentar as crianças, os bebês dos senhores, toda essa relação social vai formando uma espécie de colchão e vai amenizando o impacto, vai amenizando o conflito
que pelo próprio princípio deveria ser radical e explosivo. A conclusão de Gilberto Freire a respeito dessas relações sociais entre senhores e escravos, cuja força motriz é antes a mistura do que o conflito, é esse conceito, talvez o conceito mais polêmico da sociologia brasileira, que é o conceito de democracia racial. Então, para o Gilberto Freire, as relações raciais e sociais no Brasil não ocorreram na forma conflituosa ou de choque que nem em outras nações, como os Estados Unidos. Elas foram, antes, relações de complementariedade. Gilberto Freire vai dizer que o Brasil forma uma grande democracia racial e que, no fundo, a democracia racial é o que o país pode legar ao mundo, deixar como legado ao mundo. Esse conceito é polêmico por uma obviedade. A grande questão é que podemos perguntar ao sociólogo Gilberto Freire se de fato vivemos uma democracia racial. Repare que o conceito de Gilberto Freire de democracia racial não corta a violência, não suprime a violência. Em nenhum momento da obra Casa Grande Senzala, Gilberto Freire nega a violência da escravidão ou nega a violência dos senhores para com os escravos. Há passagens inteiras do livro que Gilberto Freire fala da violência para com os escravos. No entendimento dele, democracia racial diz respeito a essa relação entre esses dois grupos étnicos que não ocorre de maneira violenta ou tão violenta, explosiva no sentido social. Então, esse conflito que era de se esperar, ele acaba não se espalhando pela sociedade inteira. De modo que, por exemplo, nós não temos no país grupos brancos, ou seitas brancas, responsáveis por perseguirem negros. E, por outro lado, nós não temos no país partidos ou grupos negros armados com o objetivo de defender os negros da violência dos brancos, como nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos ou na África do Sul, nós tivemos por um tempo. Essa, claro, é a visão do Gilberto Freire. Esse é o conceito de Gilberto Freire. A obra Casa Grande Senzala é marcada pela polêmica desse conceito de democracia racial.